Olá, nós estamos no assentamento Osiel Alves Pereira e no Vivências Políticas de hoje você vai conhecer a trajetória e a articulação política pela reforma agrária na região Vale do Rio Doce. Vem conosco! Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Meu nome é Terezinha Sabino de Souza, eu tenho 61 anos, a minha profissão é trabalhadora rural. Sou pedagoga da reforma agrária, fiz pedagogia da terra no Espírito Santo, me especializei em educação do campo, mas continuo trabalhando na roça, produzindo, ajudando a discutir a educação no movimento sem terra, na via campesina, e continuo produzindo na minha terra. Então toda essa produção aqui do quintal é feita pela minha mão e pela mão da minha família. A minha origem é de origem camponesa. Eu sou filho de agricultor e de agricultora, trabalhador e trabalhadora rural, que sempre trabalhou na terra. Desde criança, eu já tenho essa cultura de trabalhar a terra, de produzir o alimento e de valorizar a terra como um bem, como patrimônio da humanidade, como a nossa mãe, a terra que produz e que sustenta toda a nação, toda a classe social e política. Então, em 93, a minha origem, além de ser trabalhadora rural, ela vem da Igreja Católica, né? Ela vem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e também, né, fui na cidade onde eu morei, né, no distrito, lá em Quartel do Sacramento, e a cidade é Bom Jesus do Galho. Eu fiz parte também da construção do Partido dos Trabalhadores, que fazia essa relação com a luta de classe, da igreja, do sindicato e do próprio trabalhador, né, do campo e da cidade. Em 93, eu fui indicada para vir num evento aqui em Valadares, do chamado Grito da Terra Brasil. Foi quando eu cheguei aqui e conheci os companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra, do primeiro assentamento aqui de Valadares, o assentamento 1º de junho, do distrito de Tumiriti. Então, em 94 foi quando nós chegamos aqui no assentamento, ainda não era assentamento, era ex-fazenda do Ministério. Nós chegamos de vários locais. Então veio gente de Bom Jesus do Galho, de Quartel do Sacramento, São Pedro Pescador, Alpercata e São João Evangelista. Então teve várias comunidades que se organizaram e vieram em 94, 23 de agosto de 94, para a ocupação dessa terra. E por que se deu essa ocupação? Que segundo Carlos Olávio, que escreveu o livro Na Terras do Rio Sem Dono, essa terra aqui era para ter sido feito um plano piloto de reforma agrária no governo do João Goulart. E, no entanto, em 64, quando era para fazer o plano piloto, aí veio o golpe militar de 64, onde, segundo Carlos Olávio, muita gente ficaram desaparecidos, já ficaram, foram exilados, foram mortos, e hoje, atualmente, vive aqui 47 famílias, de sem terra, 47 famílias de agricultor camponeses que cultiva e produz aqui nessa. Aqui onde nós estamos é um centro de formação, faz parte de um centro de formação. Aqui antes era o tiro de guerra, quem explorava aqui era a IPAMIG, o IEF, a IBRAPA, então, e os fazendeiros aqui da região.
Então era uma terra do Ministério da Agricultura e que estava a serviço de uma classe que não produz alimento, né? Uma classe que pensa em outra cultura e não pensa na cultura camponesa, na agricultura e na produção de alimento saudável e sem veneno. Em todos os movimentos existe grandes obstáculos e grande sucesso. Na questão da reforma agrária, os obstáculos é a falta de interesse, né, de fazer a reforma agrária. A reforma agrária, ela é constitucional, né, e até hoje ela não saiu do papel. Nem a reforma agrária clássica, que foi proposta pelo conjunto da burguesia, eles não conseguiram desenvolver. Então a reforma agrária até hoje não saiu do papel, mesmo sendo constitucional. Então esse é um obstáculo, que não se cumpre a lei daquilo que se fala e que se escreve, que se aprova, né? Claro que é a lei que não permite o avanço e o desenvolvimento da classe trabalhadora, ela é feita num aceleramento, né, muito grande, porque é de interesse da classe dominante. Nós podemos mais na frente falar um pouco disso, do que está acontecendo atualmente. Então, as ocupações de terra, ela se dá pelo trabalho de base. Hoje, nem está precisando de fazer trabalho de base para as famílias estar procurando organizar para ocupar a terra pelo o desemprego, pela falta de expectativa de trabalho. Então, as famílias estão procurando, mas o movimento, ele é organizado em setores. Então, tem setor de educação, de formação, setor de produção, né? E tem o setor da frente de massa, que a gente chama aquele setor do trabalho de base, que reúne as famílias no sindicato, nas igrejas, nas associações, e conta a história da luta pela terra. E o povo começa a compreender que a terra é um direito social. E daí, pedido também, né, a vistoria das terras, se ela é improdutiva ou se não é, porque se a terra não cumpre o papel social dela, ela se torna improdutiva. Então, se a pessoa que está lá explorando a terra, ele não comprou essa terra, ele não paga o imposto, ele não tem empregado, ele não produz nada na terra, produz gado, não produz alimento, ele não protege as nascentes que tem na terra, ele não protege a área ambiental. Então, essa terra, ela tem que estar a serviço da reforma agrária, porque ela está abandonada. Então, o INCRA faz uma vistoria dessa terra, diz que ela é improdutiva, aí as famílias se organizam e ocupam essa terra. E a partir da ocupação da terra, o INCRA vai negociar com a pessoa que está se apropriando, que está com o nome naquela terra. E daí o INCRA paga o valor, né, o valor justo dessa terra, talvez até mais caro do que ela vale, para o proprietário que está ali no dia a dia dizendo que aquela terra era dele. Então ninguém toma prejuízo, nem quem está lá, né, no dia a dia da terra, e nem o sem terra, porque quando ela é desapropriada, o INCRA paga para o fazendeiro ou para a empresa e assenta as famílias que estão ali na ocupação, esperando, né, a posse dessa terra, o direito de trabalhar. Né? Então o movimento, ele não é um movimento sem terra, ele não é um movimento de partido político, mas é um movimento de natureza sindicalista, né? Um movimento de natureza social e socialista. E os partidos políticos, quando a gente vem para o movimento, vem gente de tudo enquanto é partido e de tudo enquanto é religião. E chegando no movimento, nós vamos compreendendo que o movimento é um movimento social, mas que tem a sua visão crítica aos partidos, né, aos partidos políticos que votam contra os direitos da classe trabalhadora. Né? Então, né, agora, recentemente, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? O direito, nós tivemos um governo que pouca coisa, mas que representou,
né, algo na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais. Nós podemos dizer as universidades federal, quantos filhos de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram acesso à universidade. Então nós não estamos aqui discutindo o golpe da Dilma, nós estamos discutindo o golpe das políticas públicas que foi criado no governo do PT e que hoje, né, que vem sendo cortado. Aí um deles, que está na boca do povo, e todo mundo sabe disso, e essa bandeira, ela organiza a classe trabalhadora em torno disso, que é a PEC, né, o desmonte aí do direito à previdência social, que é a aposentadoria, né, o trabalhador rural, ou a trabalhadora rural, por exemplo, a mulher, né, que enfrenta o sol, que trabalha na roça, que produz alimento para sustentar e para sustentar né, os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, porque não é as grandes empresas e a grande produção que sustenta os trabalhadores, as grandes produções vão para o exterior, e quem fica no Brasil é o que os trabalhadores e trabalhadoras rurais produzem. Então as mulheres que aposentavam com 55 anos, hoje vai para 60 anos com essa lei. Os homens que eram 60 também igualou a 65. Os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, né, da construção civil, da educação, da saúde, também se iguala a tudo isso aí. Né? Então, foi um golpe nesses direitos. Agora vem a reforma trabalhista. Pelo amor de Deus, já está difícil de conquistar trabalho, né? É aí o pouco de direito que nós conquistamos, na lei ou na marra, no osso do peito, aí vem um Estado golpista, um governo golpista, e retira esse direito que nós conseguimos com sangue, suor. A sociedade toda está vivenciando a política, né, a política brasileira. Então o povo está se mobilizando, né? O povo está nas ruas, está com a bandeira de luta, está dizendo não à PEC, né? Um direito a menos, sim à aposentadoria, né? E os governos mudam, né, de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, e cada um que vem quer fazer mudança. E as mudanças nem sempre satisfaz o trabalhador e a trabalhadora. Então tem muita coisa acontecendo. Então essas grandes empresas, esse governo, né, eu não acredito que ele vai fazer isso, porque é o governo do golpe e é o governo que está cortando tudo, mas eu acredito muito na organização social e popular da classe trabalhadora. E aqui no município, a gente ainda não tem uma avaliação precisa, porque está muito, né, ainda está muito recente. Mas tivemos avanço da Minha Casa Minha Vida. Eu não sou beneficiada da Minha Casa Minha Vida, porque eu sou beneficiada da luta pela reforma agrária, né, e que é uma política social. Né, mas nós olhamos para o contexto das famílias que lutam pela moradia, que não tem moradia, que tem direito. Então já teve, né, essa política, ela existe aqui em Valadares, que é da Minha Casa Minha Vida, a política a política do Bolsa Família é uma política justa, que tem que continuar, e essa questão do apoio à reforma agrária, né, e ao desenvolvimento de Valadares, ela precisa de estar tanto da reforma agrária quanto da educação, né, pessoal aí da educação do município, né, e da saúde. Então a gente espera que esse governo possa olhar com um olhar de sensibilidade e de humanização para as famílias, né, e para essa sociedade que ele está hoje responsável. Então há que se refletir, né, o que está acontecendo nesse Brasil nosso. Então os estudantes universitários, os professores universitários, a classe trabalhadora, os movimentos social e sindical precisa de estar atento para o que está acontecendo. Então a política, ela está no nosso interior. Quem dizer assim, eu não gosto de política, é porque não está do lado da classe trabalhadora, está do outro lado. Porque só dele existir, ele já é um ser político.